Boa noite. Boa noite. Aumentos exorbitantes do IPTU assustam milhares de brasileiros. Tiroteios entre policiais e traficantes deixam cidadãos sem ter como voltar para casa no Rio. O fóssil de uma mandíbula muda conceitos sobre as origens da humanidade. Cientistas adiantam o relógio do juízo final. Atletas coreanas do Norte e do Sul se juntam para a Olimpíada de Inverno. A clonagem de macacos anunciada por pesquisadores chineses provoca surpresa e críticas. Aqui no Brasil, animais que ajudam a prevenir a febre amarela são mortos por pessoas mal informadas. E as nossas duas maiores cidades começam a vacinação fracionada contra a doença. Agora, no Jornal Nacional. Rio de Janeiro e São Paulo começaram hoje a campanha de vacinação fracionada contra a febre amarela. Na capital paulista, só recebeu a dose quem tinha senha. Do alto dos seus 3 anos, Mariana veio com a carteira de vacinação e uma promessa. Não vai chorar. Como ela, milhares de paulistanos fizeram fila para tomar a vacina fracionada contra a febre amarela, que começou a ser distribuída hoje. Em São Paulo, a campanha acontece em 53 municípios, mais a capital, em 20 bairros da zona sul e leste. Na cidade, a vacina só está sendo oferecida para quem tem senhas, distribuídas pela prefeitura. E nem todo mundo tinha senha. A senhora tem senha? Não. O senhor tem senha? Também não. Quem não chegou com senha não foi vacinado. Preencheu um cadastro e vai esperar a visita de agentes de saúde em casa. Em Guarulhos, teve vacinação de casa em casa na região do zoológico, que está fechado à visitação por causa da doença. Hoje, a Secretaria de Saúde Municipal confirmou mais uma morte, a 4ª na cidade por febre amarela. No Rio de Janeiro, 15 municípios participam da campanha. Só na capital foram mais de 200 postos. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 20 milhões de pessoas em São Paulo e no Rio, a maior parte com a vacina fracionada. A vacina é a mesma, a diferença é a quantidade. A seringa usada na aplicação é essa daqui, fininha. Em vez de retirar 0,5 ml a dose completa, a auxiliar de enfermagem retira 0,1 ml, 20%. Assim, em vez de vacinar uma pessoa, a dose é suficiente para 5 pessoas. Outra diferença é o tempo de proteção. A Organização Mundial da Saúde diz que a dose completa protege pela vida toda. Já essa dose fracionada protege por 8 anos. Por isso, quem passa por esse posto está marcando o retorno para 2026. Depois você tem que repetir novamente a dose, né? Mas atenção! Bebês de 9 meses a 2 anos, grávidas que moram em áreas de risco e têm recomendação médica, pacientes com AIDS e doenças do sangue ou que concluíram tratamento de quimioterapia devem tomar a dose completa, assim como quem vai viajar para um dos 135 países que exigem certificado de vacinação da doença. Para quem vai viajar no carnaval para áreas de risco dentro do Brasil, a dose fracionada vale. Antes de viajar para o carnaval, verificar se o município que você está indo está na lista dos municípios de risco para a febre amarela. E a segunda questão, tomar a vacina 10 dias antes da viagem, ou seja, no máximo até o dia 30 de janeiro. O ministro da Saúde vistoriou hoje uma fábrica na região metropolitana de São Paulo, que vai dobrar a capacidade de produção da vacina contra a febre amarela no Brasil, mas só a partir de junho. Ele disse que não pode revelar o estoque de vacinas, porque é uma informação estratégica. Há doses fracionadas para todos os brasileiros. Nós faremos a vacinação nas áreas onde a população tem risco de pegar a febre amarela. E o governo de Minas Gerais incluiu mais 68 cidades em situação de emergência em saúde pública por causa da febre amarela. Agora, 162 estão em áreas com maior incidência da doença. A preocupação com a febre amarela e a desinformação estão levando pessoas a um crime. Elas matam macacos. É um animal que não transmite a doença e que é importantíssimo para as autoridades sanitárias. Esse filhote está se recuperando depois de ser apedrejado. A mãe não resistiu. Desde o fim do ano passado, 13 macacos que sofreram algum tipo de violência chegaram ao Parque Ecológico de São Carlos, no interior de São Paulo. 5 morreram. E tem sido assim em várias partes do Brasil, desde que os casos de febre amarela aumentaram. Todos os macacos encontrados mortos no estado do Rio são trazidos para este laboratório, que é referência na investigação de doenças em animais. Só neste mês de janeiro, os pesquisadores já examinaram mais de 130 macacos. Um recorde na história de 60 anos do laboratório. Agora, o mais triste é que de cada 10 casos, 7 são de animais mortos por pedradas, pauladas
envenenamentos e queimaduras. Trabalho há 22 anos, como médica veterinária e 15 anos dentro desse hospital veterinário. E eu nunca vi na história desse hospital uma violência, tamanha violência contra uma espécie como nós estamos vivendo hoje aqui. Além dos saguis, espécies ameaçadas de extinção como bugios e até micos-leões dourados estão sendo alvo de ataques. Mas os especialistas alertam, os macacos não transmitem a febre amarela. São tão vítimas da doença quanto nós. Em áreas de mata, o vírus é transmitido pelos mosquitos hemagogos e sabetes, que vivem nas copas das árvores e preferem o sangue dos macacos. Mas quando esses animais são mortos, as fêmeas podem voar mais baixo e mais longe para buscar o sangue humano. Os macacos ainda são aliados no combate à doença, porque quando um deles é encontrado com febre amarela numa floresta ou num parque, por exemplo, isso é um sinal para as autoridades, que podem isolar a área ou liberar o acesso só para quem foi vacinado. Os macacos mortos vão ter que ser investigados quanto à fonte de infecção do que eles morreram e vai sobrecarregar o sistema de diagnóstico nos laboratórios, que é os mesmos laboratórios e sistema de diagnóstico dos humanos e dos macacos que de fato estão com febre amarela. A situação é tão grave que pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz estão em campanha nas redes sociais. Nós não vamos nos proteger matando macacos. Os macacos são vítimas da infecção e nos ajudam a identificar onde há transmissão de fato. Então nós não temos que matar macaco. Matar macaco não serve para absolutamente nada. E matar ou agredir macaco ou qualquer animal silvestre é crime ambiental. Tem pena de até 1 ano de prisão e multa. A nossa página na internet mostra como denunciar esse crime. Cientistas chineses anunciaram que pela primeira vez conseguiram clonar macacos utilizando o mesmo método que produziu a ovelha Dolly há 2 décadas. Zong Zong e Hua Hua nasceram há menos de 2 meses e estão se desenvolvendo normalmente. Os pesquisadores usaram uma técnica de transferência do núcleo de uma célula para um óvulo que teve núcleo removido. Especialistas em genética consideram que o sucesso da experiência deixa os cientistas mais perto da possibilidade de clonar seres humanos. Os pesquisadores chineses afirmam que o objetivo é ajudar na pesquisa de doenças. Uma associação internacional de defesa dos animais condenou a experiência que chamou de show de horrores. O Conselho Federal de Medicina criou regras para o funcionamento das clínicas populares. Elas prometem atendimento médico rápido, com preços mais baixos. As clínicas populares se espalharam pelo país. Um bom negócio. A gente está fechando janeiro com 4 unidades e o plano são mais 4 até julho de 2018. Os investidores estão mirando em quem perdeu o plano de saúde ou depende do serviço público. É mais pelo preço e pela rapidez também da consulta. Você liga e com 2 dias já consegue agendar uma consulta. Hoje eu vou pagar R$50. Normalmente esse exame é R$200. Para garantir a qualidade do atendimento, a clínica tem que ser inscrita no Conselho Regional de Medicina. É importante que o local esteja dentro das normas exigidas por lei. Agora o Conselho Federal de Medicina juntou todas as regras numa mesma resolução que acabou de ser publicada. Muitas determinações que deveriam ser cumpridas estavam sendo ignoradas. Uma das proibições é a divulgação do preço das consultas, que é uma estratégia muito usada para atrair os pacientes. Os valores não podem constar em propagandas, na internet e nem na fachada. O preço pode ser dado por telefone e pode estar à vista no interior da clínica. Cartão fidelidade e cartão de desconto também não são permitidos. As clínicas não podem funcionar ao lado de lugares como óticas, farmácias e lojas que comercializem próteses e órteses. A fiscalização fica por conta dos Conselhos Regionais de Medicina. A medida começa a valer em 90 dias. Ela traz regulamentações para que essa assistência prestada, ela seja uma assistência prestada com qualidade, com cuidado e com o acompanhamento necessário que qualquer atividade profissional deva ter. A função do Conselho Regional de Medicina é supervisionar a atividade profissional médica nessas unidades. O Maurício abriu esta clínica há 1 ano e meio e acredita que as regras mais claras vão garantir um atendimento melhor. Toda empresa que trabalha de maneira correta, ela ganha quando vem uma regulamentação dessa.
Moradores de várias cidades do país estão assustados com o valor do IPTU. Em alguns casos, o aumento no imposto esse ano passou de 2.000%. O William e a Dona Maria são vizinhos, vivem em casas geminadas no bairro da Abolição, zona norte do Rio. No IPTU do ano passado, eles pagaram o mesmo valor, R$ 135. Afinal, as casas têm a mesma idade, a mesma área edificada e o mesmo valor venal, uma estimativa da prefeitura sobre o preço do imóvel. Cada vez que um ano novo começa, a única certeza que nós contribuintes temos é que impostos e taxas virão com aumento. Por isso, quando a Dona Maria recebeu o IPTU dela deste ano, no valor de R$ 162, ela fez as contas e viu que o aumento, em relação ao ano passado, foi de 20%. Mais que a inflação, mas ainda assim razoável. Agora, surpresa desagradável teve o William. O carnê dele esse ano foi de R$ 3.527. Ano passado tinha sido R$ 135. Sabe quanto é que isso dá de diferença percentual? De cabeça não dá para fazer não, deixa eu fazer aqui na calculadora mesmo. O IPTU do William aumentou 2.512%. Olha, eu não infartei por pouco. Fiquei assustadíssimo. Infelizmente não há como. Infelizmente eu estou desempregado, né? Eu não tenho recurso para quitar esses débitos. O IPTU é usado, entre outras coisas, para obras, pagamento dos servidores e limpeza urbana. Um percentual deve ser usado também para saúde e educação. Em Campinas, os moradores reclamaram de aumentos acima de 30%. Muito alto, além do que a gente pode arcar. Não tem uma justificativa para isso. Em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, o Luiz levou um susto quando viu o valor do IPTU, que saltou de R$ 386 em 2017 para R$ 1.065 este ano. Olhando mais de perto, ele encontrou o motivo: a taxa de coleta de lixo, que aumentou 443% este ano. E olha que as ruas estão desse jeito aí, ó. De 38 a 40 anos eu moro aqui no mesmo lugar, mesmo endereço, e nunca recebi um impacto desse, uma notícia dessa tão triste. Em Londrina, moradores insatisfeitos criaram um movimento de protesto chamado Abaixo o IPTU. O ano passado foi R$ 335, valor parcelado, e esse ano R$ 1.206. Este advogado faz um alerta. O IPTU é um tributo muito perigoso. Você pode perder o seu imóvel caso você deixe de pagar o IPTU. Então a melhor estratégia é, caso você tenha recebido um carnê com um valor muito superior ao da realidade, discuta, seja na via judicial, seja na via administrativa, mas não deixe simplesmente em aberto, não deixe de pagar o imposto. A Prefeitura do Rio de Janeiro alegou que há 20 anos não era feita uma revisão na base de cálculo do imposto e que o aumento corrigiu distorções na tributação dos imóveis. A Prefeitura de São Gonçalo afirmou que a taxa de lixo estava defasada há anos e que esse reajuste impactou no IPTU dos moradores. A de Londrina, no Paraná, disse que o valor venal dos imóveis foi atualizado depois de 16 anos sem aumento. E Campinas, São Paulo, declarou que os aumentos no IPTU da cidade não ultrapassam os 30%. A seguir, cientistas adiantam um relógio do juízo final. Tiroteios entre policiais e traficantes impedem. A polícia do Rio de Janeiro entrou em confronto hoje com traficantes de 3 favelas. Um morador e 2 PMs foram feridos e um ônibus incendiado. Os tiroteios na Rocinha começaram de manhã. Pelo rádio, a polícia descobriu que bandidos pretendiam, inclusive, atacar a delegacia. É isso, vai na delegacia também, tá ligado? Se tiver com a visão da delegacia, pode dar um tiro lá na delegacia, se ligou? Por medida de segurança, o prédio foi cercado por carros e cones. Policiais de vários batalhões fizeram uma operação para combater o tráfico de drogas. Um soldado do batalhão de choque foi baleado na barriga. A PM apreendeu 7 fuzis e 5 pistolas. A unidade de polícia pacificadora da Rocinha foi atingida por tiros. 2 clínicas da família fecharam por medida de segurança. O aplicativo Onde Tem Tiroteio registrou hoje 8 trocas de tiros na Rocinha, um recorde desde o início desse levantamento. Moradores compartilharam mensagens. Rocinha implora por socorro. Estamos vivendo uma guerra urbana. Mais cedo, 3.000 homens das Forças Armadas fizeram uma operação para combater o roubo de cargas em rodovias nos principais acessos ao Rio. Também houve operação no Jacarezinho.
A Polícia Civil entrou na comunidade em busca de bandidos suspeitos de participar do assassinato do delegado Fábio Monteiro. 18 pessoas foram presas. A troca de tiros durou 4 horas e 3 suspeitos morreram. No fim da tarde, bandidos incendiaram um ônibus na Avenida Niemeyer, o principal acesso ao Morro do Vidigal. A polícia também fez operações na favela, que fica na mesma região da Rocinha. Nas 2 comunidades, 6 pessoas ficaram feridas, entre elas um morador e 2 policiais militares. Imagens mostram moradores correndo para se proteger, no meio da rua. Agora são 7 horas da noite, hora de volta para casa, e a Avenida Niemeyer, uma importante ligação entre as zonas sul e oeste da cidade, está bloqueada, continua bloqueada nos 2 sentidos. Os moradores do Vidigal também esperam aqui no ponto de ônibus para conseguir voltar para casa. Não sei nem o que fazer, tá difícil. Já tô quase voltando pro meu trabalho para dormir lá, né? Olha, o trânsito na Avenida Niemeyer foi liberado agora há pouco. Cientistas adiantaram os ponteiros de um relógio criado para simbolizar o risco do fim do mundo. É uma forma de manifestar preocupação com fatos que podem precipitar a destruição do planeta. As mudanças climáticas e a postura dos líderes mundiais diante de uma ameaça de guerra nuclear foram os motivos desse avanço. A contagem não ficava tão próxima do fim desde o auge da Guerra Fria, o período de tensão extrema no século passado entre as potências nucleares, os Estados Unidos, líderes do Ocidente capitalista, e a União Soviética, pelo bloco de países comunistas. O convidado mais aguardado do Fórum Econômico Mundial chegou hoje a Davos, na Suíça. Donald Trump é o segundo presidente americano a comparecer a uma edição do encontro. Antes dele, só Bill Clinton tinha participado. Com uma rejeição nas alturas, Donald Trump desembarcou em Davos. As câmeras esqueceram as meias do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e os sapatos da primeira-ministra britânica Theresa May. Só deu o presidente americano. O primeiro a participar do Fórum Econômico Mundial desde 2000. Numa reunião com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Trump ameaçou retirar a ajuda aos palestinos caso eles não retomem as negociações de paz com Israel. A Autoridade Nacional Palestina já respondeu, disse que não aceita chantagem. Depois de muito mal-estar com a primeira-ministra Theresa May, desde que compartilhou na internet vídeos racistas de um grupo britânico de extrema-direita, Trump resolveu caprichar nas palavras. Nós amamos o seu país. O presidente americano só discursa amanhã, mas a primeira-ministra britânica se apresentou hoje aqui em Davos e foi mais uma líder a defender o livre comércio no Fórum Econômico Mundial. Nós não podemos seguir em direções diferentes, disse May. A Coreia do Sul recorreu hoje à Organização Mundial do Comércio. O motivo foram as tarifas pesadas impostas por Trump à importação de painéis solares e máquinas de lavar. O diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, reconheceu que o discurso protecionista preocupa. Você dizer que você quer dar prioridade aos seus produtores, aos seus trabalhadores, isso todo país diz, né? A questão é o que você faz para poder assegurar essas metas. E todo mundo está olhando com um microscópio, né? Porque não é uma economia qualquer. O que os Estados Unidos fazem tem impacto no mundo inteiro. No ano passado, a dívida pública do Brasil cresceu 447 bilhões de reais, atingiu o recorde de 3 trilhões e 600 bilhões de reais. O rombo da Previdência tem um peso enorme nessa conta. A demora na reforma da Previdência foi um dos fatores citados pela agência Standard & Poor's ao rebaixar a nota do Brasil no início desse mês. Numa entrevista à agência Bloomberg, em Davos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou hoje que o governo não considera aumentar impostos para compensar a demora na reforma. Ele disse que o governo estuda cortes de despesas. Hora da previsão do tempo, então vamos lá para São Paulo. Hoje quem está comandando a previsão do tempo é a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. O que a gente pode esperar para sexta-feira?
Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Bom, vamos começar pelas imagens de satélite, porque elas são como uma foto do que está acontecendo aqui no Brasil. E dá para ver bem, olha, nuvens muito carregadas aqui entre o norte da região nordeste até o Amapá. Essas nuvens aí são da zona de convergência intertropical, que está deixando o tempo chuvoso nessa região. No oeste do Brasil, temos nuvens carregadas também por causa dessa área de baixa pressão atmosférica que aumenta as instabilidades. E do outro lado aqui, uma frente fria avançando, afastada no oceano. Atrás dela já tem uma alta pressão que empurra a umidade do mar para o continente. Por isso é que hoje foi um dia mais nublado aqui em São Paulo, também no litoral do estado, e amanhã vai continuar. Tem previsão de bastante chuva na praia, principalmente entre Santos e Ubatuba. No interior de São Paulo, choveu muito também no centro-oeste do estado. Amanhã tem possibilidade de mais temporal, previsão de chuva forte também no oeste de Santa Catarina e no centro-oeste do Paraná. E as tempestades de verão devem avançar pelo centro-oeste, podem atingir o Triângulo Mineiro, na região norte até o Amazonas e vão se espalhando até o Ceará. Destaque para as áreas que estão mais coloridas aqui nesse mapa, o azul mais escuro, tem previsão de chuva todo dia até meados da semana que vem, inclusive lá em São Luís, onde já tem chovido bastante, e também em Fortaleza, que já superou a média de chuva do mês. Agora, precisa chover muito ainda no Ceará para que um dos maiores reservatórios do estado saia dessa situação crítica aqui. O Castanhão está operando com um pouco mais de 2% da capacidade. Tem que chover no lugar certo, né? Nas chamadas caixas d'água do Brasil. Agora, Eliana, esses temporais todos, será que mexem com as temperaturas? Em alguns lugares sim, mas o que vai prevalecer ainda é uma sexta-feira de temperaturas altas. Vai continuar bem quente em quase todo o Brasil. Em grande parte de Roraima, também aqui do Rio Grande do Sul, teremos um dia amanhã de sol o dia todo e também nessa área amarela que vai do Espírito Santo até Sergipe. Salvador, máxima de 32 graus, Vitória 34, Porto Alegre 29, todas sem chuva, com sol. Já Rio de Janeiro, Brasília e Palmas podem ter chuva aí nos 3 períodos do dia, abafado nas 3. Aqui em São Paulo, em Curitiba e em Florianópolis, possibilidade de chuva nos 3 períodos também. E aí a gente percebe que essas 3 capitais aqui vão ficar mais fresquinhas, né? Temperaturas aí entre 25 e 26 graus, inclusive mais fresquinhas que nos últimos dias. Aqui em São Paulo, por exemplo, Renata, ontem tivemos aí temperatura perto dos 34 graus, hoje 30, amanhã 26. Você vê em Curitiba 17 graus de mínima em pleno janeiro? Tá bom. Até amanhã, Eliana. Até amanhã, tchau, tchau. A seguir, o Brasil na elite mundial das pesquisas da matemática. A descoberta de um fóssil de mandíbula no Oriente Médio indica que os ancestrais do homem saíram da África muito antes do que se pensava. Esse fóssil, chamado de Mislia 1, foi encontrado numa caverna de Israel e levou os cientistas a reverem a história da nossa espécie. Até hoje, eles achavam que os nossos ancestrais tinham deixado a África entre 90 e 120 mil anos atrás. Mas os dentes do Mislia 1 têm pelo menos 50 mil anos a mais que isso. A descoberta foi feita com a ajuda de um aparelho de ressonância magnética que analisou cada camada dos dentes e determinou que eles pertenciam a uma espécie avançada de hominídeos. Laboratórios de 3 países analisaram amostras de ossos que confirmaram a idade do fóssil. Ferramentas de pedra mais sofisticadas encontradas junto com o fóssil também apontaram para um ancestral mais próximo de nós. Isso significa que a nossa espécie começou a se espalhar pelo planeta há quase 200 mil anos. Ao deixar a África, berço da humanidade, passou a conviver e a se misturar com outras espécies. O arqueólogo Israel Herskovitch, responsável pela pesquisa, explica que a descoberta derruba algumas certezas antigas sobre a evolução da nossa espécie. Sempre pensamos que a nossa espécie tinha se desenvolvido isoladamente, depois do desaparecimento de outros grupos de hominídeos. Mas essa provavelmente não é a história. Somos uma espécie muito mais antiga do que imaginávamos. Much older than we previously thought. O Brasil entrou para um grupo que reúne as nações mais desenvolvidas em pesquisa na área da matemática.
caminhada que levou o Brasil ao topo do mundo da matemática começou também nos passos firmes desse senhor de 96 anos. Maurício Peixoto foi um dos fundadores do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Isso dá trabalho, isso não vem assim do zero, né? Isso é trabalho. Um trabalho que vem desde 1952. E de lá para cá não foram só as instalações do Instituto que mudaram. A participação brasileira nas pesquisas aumentou 10 vezes nos últimos 30 anos. Hoje somos autores de 2,5% da produção matemática mundial. Naquela época, o Brasil era do Grupo 1, uma espécie de grupo de acesso entre os matemáticos. 66 anos depois, estamos na elite, ao lado dos 10 países mais desenvolvidos em pesquisa matemática, como Estados Unidos, Alemanha, França e China. Quem avalia e decide essa classificação ficou impressionado com o aumento da oferta de cursos de pós-graduação de alto nível pelo país, com a grande colaboração de brasileiros em pesquisas internacionais e com a qualidade da produção. Para um jovem que esteja olhando as possibilidades diante deles, eles vão estar vendo que eles podem fazer matemática e ciência em geral, que não é que as possibilidades não são só ser engenheiro, advogado. Então pensar, não, a carreira de cientista existe. Entrar para o grupo das grandes potências da matemática é uma prova do trabalho de excelência desenvolvido aqui. Um reconhecimento que já aparecia na escolha de alunos e pesquisadores do mundo todo. Hoje, dos 47 pesquisadores que também são professores no INPA, 19 são estrangeiros. E dos 89 alunos de doutorado, 40 vieram de fora. A promoção do Brasil pode ajudar a manter brasileiros por aqui, a atrair ainda mais jovens de outros países e até a deixar a matemática mais perto de todos nós. Temos desenvolvido um esforço muito grande para comunicar a matemática para a sociedade e para começar a desconstruir a imagem do bicho-papão, que não tem razão de ser. A matemática é muito importante para o desenvolvimento do país, é importantíssima para a formação do cidadão e nós estamos empenhados em ajudar a melhorar essa situação. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer pelo arquivamento do inquérito contra o senador José Serra, do PSDB. O inquérito foi instaurado em maio do ano passado com base na delação da JBS para apurar a suposta prática de Caixa 2 na campanha de Serra em 2010 para a presidência da República. Segundo a PGR, não há como prosseguir com a investigação porque o crime já prescreveu. O prazo é de 6 anos. E a Justiça Federal absolveu o ex-governador do Ceará, Cid Gomes, do PDT, no processo sobre supostas irregularidades na concessão de um empréstimo do Banco do Nordeste para uma empresa de que ele é sócio. O Ministério Público Federal afirmou que as regras do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste não foram respeitadas. O negócio foi feito em 2014. O juiz da 18ª Vara da Justiça Federal entendeu que não houve qualquer risco ou prejuízo ao banco. Cid Gomes não quis comentar a decisão. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília, determinou hoje a apreensão do passaporte do ex-presidente Lula, proibindo que ele deixe o país. A decisão foi tomada no âmbito do processo que apura suposto tráfico de influência de Lula na compra de aviões militares suecos e não tem relação com o julgamento de ontem em Porto Alegre. Lula se tornou réu no processo dos caças em dezembro de 2016 e os crimes teriam sido praticados entre 2013 e 2015 durante o governo Dilma Rousseff. Os assessores do ex-presidente Lula disseram que não foram notificados. A Polícia Federal declarou que a entrega do passaporte ficou combinada com a defesa do ex-presidente para amanhã. Lula tinha uma viagem marcada para a Etiópia logo mais, na madrugada desta sexta-feira, como participante de um evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Apesar de o ex-presidente Lula ter sido condenado em segunda instância e por isso enquadrado na lei da ficha limpa, o PT o lançou hoje pré-candidato à presidência da República. A Comissão Executiva Nacional do partido se reuniu em São Paulo um dia depois de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmar a condenação de Lula unanimemente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Ele foi condenado por ter ocultado a propriedade do imóvel recebido da OAS como pagamento de propina. E os desembargadores aumentaram a pena para 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. Neste momento,
o ex-presidente está inelegível, porque a lei da ficha limpa impede a candidatura de condenados com sentença confirmada na segunda instância. A defesa de Lula afirmou que vai entrar com recursos no Superior Tribunal de Justiça. Hoje, o ex-presidente se manifestou no lançamento da pré-candidatura dele. Nós vamos recorrer naquilo que for possível recorrer, aonde for necessário recorrer. Nós vamos batalhar até o final. Mas eu acho que há muitas décadas eu não via uma reação de corporação como nós estamos vendo agora. É a corporação da Polícia Federal se prestando a fazer qualquer processo, fazem qualquer processo, não importa a quantidade de mentiras, quem aqui já prestou depoimento sabe as perguntas que eles fazem, muitas vezes sem nexo, muita coisa sem nenhum interesse no processo, mas eles perguntam e não interessa a sua resposta, interessa o que eles vão escrever depois. Outros políticos já anunciaram suas pré-candidaturas além do ex-presidente Lula. 2 políticos se lançaram como pré-candidatos no PSDB. Arthur Virgílio, atual prefeito de Manaus, foi deputado federal e senador pelo Amazonas. Ele quer que a escolha do candidato do PSDB seja por prévias, o que ainda não está decidido pelo partido. Se for escolhido, será a primeira disputa pela presidência. Geraldo Alckmin, presidente do PSDB, cumpre o 4º mandato como governador de São Paulo. Também confirmou que é pré-candidato à presidência. Já tentou se eleger presidente em 2006. O senador Álvaro Dias, do Podemos, está no 3º mandato consecutivo pelo Paraná. Também já foi governador do estado. Ciro Gomes é o pré-candidato do PDT. Foi governador do Ceará e ministro nos governos Itamar Franco e Lula. Também foi deputado federal e prefeito de Fortaleza. Já disputou a presidência da República 2 vezes. Cristóvão Buarque, do PPS, está no 2º mandato como senador. Foi governador do Distrito Federal e ministro da Educação do 1º governo Lula. Pretende disputar a presidência pela 2ª vez. Outro pré-candidato é o senador Fernando Collor de Mello, do PTC. Ele foi prefeito de Maceió, deputado federal e governador de Alagoas. Eleito presidente em 1989, sofreu impeachment em 1992. O deputado Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, também já anunciou sua pré-candidatura. É militar da reserva e deputado federal há 7 mandatos consecutivos. A deputada estadual Manuela Dávila é a pré-candidata do PCdoB. Ela já foi deputada federal. Marina Silva, do Rede Sustentabilidade, já anunciou que pretende disputar pela 3ª vez a presidência da República. Ela foi senadora pelo Acre por 2 mandatos e ministra do Meio Ambiente do governo Lula. Também se lançaram pré-candidatos Valéria Monteiro, do PMN, José Maria Imael, do PSDC, João Amoedo, do Partido Novo e Levi Fidelix, do PRTB. Neste ano, mais de 140 milhões de eleitores vão voltar às urnas para escolher o novo presidente. E nós queremos ouvir o que é que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. A Elaine Basti foi até Barueri, em São Paulo, para mostrar como participar. Eu estou aqui na Praça Central da cidade de Barueri, que faz parte da região metropolitana de São Paulo. Aqui no calçadão, as pessoas se encontram para bater papo e também para discutir os problemas que afetam a vida dos moradores da região. E a gente quer saber de você. Que Brasil você quer para o futuro? O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo do seu celular, sempre de dia. Eu vou pedir para o meu colega Anderson que faça uma gravação com o celular deitado, na horizontal. Dessa maneira você consegue mostrar melhor você e o local que você escolheu. Você também pode fazer essa gravação com o braço esticado mesmo. Vê se você está enquadrado, o local que você escolheu. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece seu vídeo dizendo o seu nome e a cidade de onde está falando. E aí você diz pra gente, que Brasil você quer para o seu futuro? Para rever como gravar o seu vídeo, visita a nossa página na internet ou o site g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Você pode representar a sua cidade aqui na tela da Globo.
A seguir, o Flamengo. O ex-médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos foi condenado ontem por abusar sexualmente de mais de 150 atletas. Poucas horas depois da condenação de Larry Nassar, vieram as primeiras reações. Lou Anna Simon, reitora da Universidade do Estado de Michigan, onde ele foi professor e abusou de dezenas de vítimas, renunciou ao cargo. Assumindo sua parcela de culpa, o Comitê Olímpico Americano publicou uma nota em que enumera algumas mudanças necessárias. O primeiro pedido é para que todos os diretores regionais da Associação Nacional de Ginástica renunciem. O Comitê Olímpico também prometeu uma investigação independente para entender por que uma série de abusos dessa proporção passou despercebido por tanto tempo. A entidade quer responder as seguintes perguntas: quem sabia, o quanto sabia e por que não denunciou? A Federação Americana de Ginástica foi cobrada para colaborar. E os resultados serão divulgados para o público. Larry Nassar foi condenado a 175 anos de prisão depois de 156 depoimentos emocionados das vítimas em 7 dias de audiência. A estrela da ginástica, Simone Biles, que revelou ter sido abusada por Larry, agradeceu à juíza Rosemaria Aquilina pela sentença. "Obrigada, você é minha heroína", escreveu Biles. Antes de anunciar a pena, Rosemarie jogou no chão a carta em que Nassar afirmava que não cometeu nenhum crime e que as vítimas queriam apenas aparecer. E disse: "Você não merece sair da prisão, nunca mais." As jogadoras das Coreias do Sul e do Norte, que vão formar uma seleção única de hóquei no gelo para a disputa da Olimpíada de Inverno, se encontraram hoje. As norte-coreanas cruzaram a fronteira e foram recebidas com flores. É a primeira vez numa Olimpíada que um time é formado por atletas desses dois países. As duas Coreias também vão desfilar juntas, sob uma mesma bandeira, na cerimônia de abertura. A Olimpíada de Inverno começa no dia 9 de fevereiro e você vai poder acompanhar aqui na Globo. Para quem é de fora, a imagem mais comum de São Paulo é do concreto, a cidade do cimento e do asfalto. E é verdade, mas não toda a verdade. 6 e pouco da manhã. Raia o dia na maior cidade do país. É o começo da rotina de sempre na metrópole. Abrir as janelas, dar a primeira olhada na vizinhança. Um cafezinho rápido, no estilo da cidade. E bora pro trabalho. No idioma do escritório a céu aberto, isso quer dizer: podem vir, o café da manhã tá pronto. E são tantos os que estão morrendo de fome. Sorte que, em meio a toda essa loucura, ele consegue achar tempo para se dedicar ao privilégio do lazer tão escasso nessa cidade grande. Nascido e criado aqui, não troco esse lugar, esse bairro, por qualquer outro lugar de São Paulo, não troco. Bendito seja o dia a dia numa São Paulo de quintal com bosque e pomar sempre à mão. Com a possibilidade de expandir as plantações, seguindo só uns pouquinhos metros para frente de casa, falando com o Osiel. Às vezes vem o pessoal da cidade e fala: a gente veio de São Paulo para conhecer aqui. Mas você tá em São Paulo ainda. Caboclo simpático, matuto nascido em Sampa. Ué, mas e essa falinha mansa aí? De Minas. Dos pais? Dos pais. O sotaque sossegado camufla um empreendedor típico da terra, dos negócios, que toca uma propriedade de 240 mil metros quadrados, plantando alface, cebolinha, repolho, rúcula, fabricando mudas de folhagens para toda a região. Se quiser incrementar um pouco mais a salada, é só dar um pulo nos 400 mil metros quadrados vizinhos. É onde o Alex tem berinjela, abobrinha, tomate. Tudo o que se planta aqui, ele jura que dá. E São Paulo, quem diria que o teu solo é tão fértil, hein?
Tem gente que pergunta, dá tal coisa aqui, produz tal tipo de coisa, vamos supor, melancia, produz, fala, produz, só plantar que produz. O sinal do celular aqui não é dos melhores, mas até que dá para usar. E abrindo um aplicativo de mobilidade com GPS aqui, a gente percebe que o caminho daqui até o centro da cidade, mais especificamente a Praça da Sé, que é o Marco Zero, tem 42 quilômetros. Se por um acaso algum corintiano quiser sair daqui agora para ir até a Arena Corinthians, que fica num outro extremo da cidade, o mesmo aplicativo dá pelo GPS que a distância daqui até lá é de 92 quilômetros. É a São Paulo das distâncias que impressionam. Mas se mesmo assim o corintiano Alisson quiser enfrentar todo esse chão, vai encontrar bem pertinho da casa do time do coração a casa de alguém que deixaria o próprio Alisson se sentindo em casa também. É que até aqui, tão longe da espaçosa Zona Sul, a São Paulo agrícola continua se mostrando presente. Que tamanho que tem essa área? 18.800 metros. Caramba, quase 2 hectares. Foi o avô dele quem comprou tudo isso há quase 60 anos. Hoje o César planta aqui milho, inhame, mamão, batata doce, tudo para consumo próprio da família. O que ele vende e vende bem são os muitos potinhos de tempero. Ele mesmo produz, ele mesmo entrega. Tá dentro da cidade, tem dessas vantagens. Dá mais trabalho, mas agrega um pouco de valor. Porque você não tem nenhum intermediário ali. Não, isso. Essa é a vantagem. Resistir sendo os mais urbanos caipiras do Brasil é tarefa difícil. Mas no aniversário dessa metrópole surpreendentemente tão rural, adivinha o que eles dariam de presente para a cidade com uma das maiores plantações de engravatados do mundo? Boa pergunta. Seria menos violência, seria acho que mais ideal hoje em dia. Seria um presente que eu daria. Cara, eu desejaria mais verde, mais ar puro, mais calma, tranquilidade. Parar, pensar, é isso que eu desejo. Calma. Que é com calma e um verde desse que a gente consegue resolver os problemas. Oh, coisa boa. Quem diria, né? Logo mais, depois da estreia de Brasil a Bordo, tem Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.